O deputado Luciano Bivar afirmou que vai pedir uma perícia própria e que vai denunciar o caso dos incêndios envolvendo o presidente do União Brasil ao Ministério Público. A Luciana Verdolim volta porque tem mais informações sobre isso pra gente. O que você traz para nós, Verdolim? Olha, Lívia, ele não se conforma aí de estar sendo acusado de supostamente ter mandado colocar fogo em 2 residências de Antônio Rueda. E a avaliação que se faz é de que ele quer, sim, uma investigação, quer que o Ministério Público de Pernambuco atue nesse caso. Ao Poder 360, Luciano Bivar disse que, inclusive, ele mesmo também vai iniciar uma investigação, porque diz que está se sentindo traído, que ajudou Rueda logo no início, quando ele entrou no União Brasil, que foi um irmão, foi um amigo, foi um professor e agora está se sentindo traído. Até classificou Rueda, como o Bruno Pinheiro trouxe ontem aqui para a gente, como se fosse um Judas nessa discussão. Vale ressaltar que Luciano Bivar aponta, inclusive, comentários de que Rueda teria ateado fogo nas residências apenas para incriminá-lo. Acusa Rueda de não ter escrúpulos, além da necessidade dele mesmo investigar essas denúncias, esse suposto incêndio, né, esse suposto incêndio criminoso, para tentar se livrar desse estigma de que ele teria mandado atear fogo. E ele não se conforma também com o posicionamento do partido União Brasil. Disse que não recebeu ainda a ata da reunião, não recebeu notificação do partido para apresentar a defesa, o que deve ser feito em 72 horas pelos advogados de Bivar a partir do recebimento da notificação do União Brasil, mas disse que não pretende deixar o partido, que se tem alguém que deve deixar a legenda, não é ele, é Rueda. Expectativa ainda de bastante críticas e de bastante movimentação dentro do União Brasil. Luciano Bivar está fora de Brasília, está com a família, diz que está evitando nesse momento dar entrevistas, ficar conversando muito com os jornalistas, apesar de já ter falado com praticamente todo mundo, e promete estar aqui na semana que vem novamente para pessoalmente se defender junto aos colegas no Congresso Nacional e também apresentar as suas argumentações até para a gente jornalista, para que ele não fique aí como o vilão dessa história. Obrigada mais uma vez pelas informações, Luciana Verdolim. Bom trabalho para você aí em Brasília. Vamos ouvir os nossos comentaristas. Amanda, para além dessa questão de Bivar, olhando para frente, e acho que você chegou a mencionar isso que eu vou te questionar agora, pensando nessa possibilidade dessa federação do União Brasil com o PP, que é algo muito desejado, principalmente pelo presidente do PP, o Ciro Nogueira. Isso se consolidando, me parece que nas próximas semanas eles vão avançar nessas articulações que têm foco para as eleições de 2026, mas que já podem mexer com a configuração atual do Congresso Nacional, né? O que você espera a respeito disso? Será que essa confusão dentro do União Brasil pode atrasar esse processo ou acelerar esse processo? O que você espera? Eu acho que agora está no olho do furacão, né, Lívia? Então não vai acontecer nada, mas essa crise do União Brasil, que muita gente vem chamando de desunião, mas o que o Antônio Rueda argumenta é o seguinte: olha, todo partido está do mesmo lado e só tem uma pessoa que está do outro lado, isolada, que não quer de jeito nenhum largar o poder, que é o Luciano Bivar, e que vem fazendo ameaças, sempre na visão e na versão, melhor dizendo, de Antônio Rueda, e pode ser investigado aí por esse incêndio criminoso. Não sabemos, ainda não se tem evidências, mas a investigação apontará em breve. Agora, uma vez resolvida essa crise, eu acho que pelo menos vai ser dirimida logo politicamente, talvez não na esfera criminal, mas eu acho que na esfera política está tudo muito bem concatenado, todos os principais líderes do União Brasil estão do mesmo lado, daí você pode passar por uma segunda etapa de federação com o PP. Agora, isso também não é uma coisa simples, são 2 partidos grandes que têm interesses diversos dependendo da região do país, dificilmente isso não se concretizaria, se consolidaria agora para as eleições municipais de 2024. Nesse sentido, pelo que eu vi, seria mais fácil até uma federação com republicanos, do PP com republicanos, isso está mais avançado. Veja que o Progressistas parece uma noiva cobiçada aí por muitos partidos. Mas isso acontece na esteira de uma preparação, como você lembrou, para as eleições de 2026. Afinal de contas, você tem uma bancada enorme, que é a do PL, com 96 deputados, acho que, sei lá, mais de
nem sei quantos senadores, mais de 12 senadores. Você tem do outro lado, você tem a federação dos partidos de esquerda, né, com o PT, e aí você talvez careça de uma união, assim, de uma federação robusta de partidos de centro, né, que podem servir de abrigo ou para uma candidatura alternativa ou para o apoio, uma candidatura da direita, enfim. Nada disso é simples e eu não vejo isso para os próximos meses, mas certamente as conversas estão em andamento. Exatamente, eu vejo como sendo impossível haver uma federação, seja essa federação entre União Brasil e PP, seja qualquer outra federação, num ano de eleições municipais. É muito difícil concatenar interesses num contexto tão amplo de 5.500 municípios espalhados pelo Brasil. É muito mais racional que se faça essa fusão ou essas fusões no ano, na véspera ou no ano das eleições gerais. Aí sim, o foco passa a ser as eleições presidenciais e a costura dos 27 estados. Então, eu vejo que esse namoro entre progressistas e União Brasil é um namoro que está forte, vai depender realmente da efetiva queda de Bivar, mas não vejo chance nenhuma dele ser formalizado esse ano. Eu vejo que o casamento realmente vai ficar para o ano que vem ou para 2026. Eu lembrei de uma coisa, só para fazer um rápido comentário. Ontem eu estava conversando com gente que teve com o Tarcísio em Brasília, né? Ele teve reunião com Arthur Lira, teve reunião com Bolsonaro também de cerca de 1 hora na terça-feira à noite. Os dois conversaram e tem muita essa pressão do PL para que o Tarcísio vá logo para o partido. Mas pelo que eu apurei com aliados próximos, essa ida pode de fato acontecer, mas ela não seria exatamente para agora. Ele prefere deixar para depois da eleição. O PL gostaria de antecipar isso, até porque obviamente o Tarcísio é um cabo eleitoral importante em São Paulo e o PL quer eleger o máximo de prefeituras possíveis, mas o PL não é só cobiçado, o Tarcísio não é só cobiçado por PL, não. Ele foi muito aplaudido por todas as bancadas com as quais se reuniu e tem gente querendo o Tarcísio no PP, né, no Progressistas, o Republicanos obviamente gostaria que ele ficasse, no PL e também no PSD, que é do Gilberto Kassab, que é o seu principal articulador político aqui em São Paulo. Então veja que tem muita gente querendo oferecer guarida, moradia, e alguns desses partidos, como o PSD, por exemplo, estão na aliança do presidente Lula, né? Tem ministérios no governo do presidente Lula, mas já estão de olho no herdeiro, provavelmente o maior herdeiro do espólio bolsonarista para 2026. Exatamente, e você vê como as eleições municipais elas são importantes e elas têm uma dinâmica própria. E é justamente por isso que cada partido quer aproveitar figuras graúdas, como no caso de Tarcísio, para eventualmente turbinar os seus candidatos nas eleições. Por isso a pressão do PL para contar logo com Tarcísio, embora já se saiba no meio político que, de fato, ele vai para o PL, mas para contar desde já com Tarcísio para que ele possa atuar na linha de frente desse processo eleitoral, especialmente no estado de São Paulo.